Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Esse que é o encontro, né, de toda segunda-feira com você que tem seu comércio, tem sua loja, tem sua indústria, tem uma startup, que você que já empreende ou que pensa em empreender. Quem pensa em empreender no Brasil precisa estar conectado, né, nesse ambiente, nessa atmosfera que a gente cresce juntos. E o Visão Empreendedora, ele justamente quer ser esse lugar, esse ambiente que visa aqui trazer um conteúdo gratuito. Tanto eu quanto os nossos convidados, eles vêm aqui com interesse, com uma vontade de contribuir na tua jornada. Prepara caneta e papel, porque hoje é aula, tá? Hoje tá com um jovem, talentoso, médico, empresário, empreendedor, mas um amigo, um cara que sempre que a gente para conversar, eu aprendo bastante. E foi por isso que eu quis trazê-lo aqui no podcast Visão Empreendedora, para que você também aprendesse com ele. Antes de trazer o nosso convidado aqui, para deixar você com gostinho, já na vontade, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Você que é novo aqui, que não está inscrito ainda, se inscreva, curta esse vídeo, comente, manda a tua pergunta, manda a tua dúvida, indica temas também para a gente poder trazer aqui no Visão Empreendedora. E quando você se inscreve no canal Visão Empreendedora aí, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você será avisado imediatamente. Então não deixe de se inscrever. E lembrando que esse episódio do podcast Visão Empreendedora, ele tem o oferecimento da LS Joias. A LS Joias que trabalha aí com semijoias, joias em ouro, prata, relógios. Excelente oportunidade para você presentear quem você ama. E eu amo falar da LS Joias porque é uma empresa que apoia o empreendedorismo, né? Apoia, incentiva o empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. E vamos agora, de fato, conversar com o médico, gestor estratégico. O homem tem inovação na veia. Ele usa que ele transforma saúde, negócios e ideias em impacto geral. Esse é o nosso amigo, nosso parceiro dessa conversa, Diego Cade. Eu quero dizer, meu amigo, seja muito bem-vindo. Fiquei feliz de você ter aceitado o convite para essa troca, para esse bate-papo aqui. Sempre aprendo muito contigo e eu tenho certeza que a galera do Visão Empreendedora vai aprender bastante. Fica à vontade, veja esse estúdio aqui como uma extensão da tua casa. É a casa do empreendedorismo aqui. Bora lá, seja bem-vindo. Uma honra, meu amigo, estar aqui com você, tá? Prestigiando o seu podcast, que é algo que transforma algumas vidas, né? De pessoas que assistem, que acompanham e que estão inconformados e querem aprender algo para que possam transformar suas vidas pessoais, né? E estou aqui para poder contribuir no que eu puder e é uma honra, tá? Maravilha, eu já quero começar te agradecendo, porque esse estúdio aqui foi uma indicação sua, né, velho? Eu tava com muitos contatos lá em Feira de Santana e eu precisava fazer um contato aqui em Salvador. E assim que eu mandei mensagem, automaticamente você já me indicou, e você me indicou o melhor estúdio, o melhor lugar pra gente poder gravar. Então, gratidão, irmão. Obrigado, viu? Nada, tamo junto. Numa cacetada só, você ajudou dois amigos, unindo pontes, né? O que é o network, né? O que é o network, né? Conectar pessoas, né? Uma arma muito importante. Diego, me conta uma coisa que é uma pergunta que eu sempre faço, cara, pra gente até começar o assunto, mas é Diego criança, que não faz muito tempo, né? Porque com essa cara de menino ainda, mas Diego criança, pai ou um avô, uma tia perguntava: o que é que você quer ser quando crescer? Você já sonhava ser médico? Ou você sonhava ser jogador de futebol, artista, astronauta? O que é que você sonhava quando te perguntavam isso? Qual era a resposta? Mano, eu sempre fui uma criança que queria criar coisas, né? Então, minha principal ânsia, né, quando eu era jovem, era ser cientista. Então, eu estava o tempo todo querendo fazer experiência, queria fazer algo que eu pudesse usar ali e propagar aquilo. Então, a lembrança que eu tenho,
maior é essa, tentando fazer experiências. Eu lembro que eu fazia vulcão, aquele vulcãozinho que a gente coloca bicarbonato. Sim. E aí tem toda aquela coisa. E também eu adorava fazer negociação com aquelas cartas de Magic, Pokémon. Não sei se você chegou, mas talvez quem for da minha geração aí, Década até um de 90 pouquinho. aí? Década de 90, tinha umas cartinhas de Magic, que é um jogo de RPG, e Pokémon também, que eu fazia muita negociação e adorava negociar as cartas. Que quando a gente comprava, a gente recebia às vezes repetida, e aí eu queria estar aqui naquele diálogo ali de negociar, não, essa carta aqui e tal. E eu sentia que isso era gostoso pra mim, né? O espírito empreendedor aí, de negociar, de network, de conexão. E quando foi que a medicina entrou na tua vida, cara? Cara, isso eu lembro que a medicina ela surgiu ali quando eu tava naquela fase ali da pré-adolescência, da adolescência, em que eu comecei a ter contato, né, com as ciências biológicas. Sim. Então eu tinha muita facilidade em entender ali o sistema fisiológico do corpo e entender ali o processo de doença. Claro que muito de forma bem superficial, mas aquilo ali me interessava. E era a única forma de eu conectar, que eu encontrava de conectar os outros assuntos que eu também tinha interesse, como física, como química. Então, eu comecei a me apaixonar pela medicina, porque é uma parte da ciência, né? Como desde pequeno eu queria ser cientista, é uma ciência, né? Cientificista, e que me trazia a conexão das matérias que eu estudava ali, porque eu queria encontrar uma aplicação daquilo que eu estava aprendendo, né? Assim, na minha vida tudo tem que ser aplicável, tudo que eu aprendo tem que ser aplicável. Então, quando eu olhava para as ciências biológicas, eu estudava ali química, estudava física, a ciência em geral. Então, eu comecei a me apaixonar pela medicina mais por conta disso, né? Se liga aí, galera. A gente tá conversando aqui com o Diego Cade, ele que é médico e empreendedor, tá? É uma conversa, por isso que a gente tá trazendo aqui para o podcast Visão Empreendedora, porque nós vamos falar aqui de medicina, mas nós vamos falar também sobre empreendedorismo, sobre negócios. É difícil a gente conseguir falar tudo que esse cara faz. Eu vou tentar. Eu vou me esforçar aqui para a gente poder trazer um pouco da sua jornada, e eu tenho certeza que nessa construção aqui vai deixar muitos insights para você aí também. Diego, como é que você vê essa questão? É fácil, é difícil conciliar a medicina e o empreendedorismo? Você vê como elas se complementam ou são antagônicas? Qual é a tua visão sobre empreendedorismo e medicina? Bom, a princípio, a gente olha, né, de uma forma muito dicotômica, assim, como medicina sendo uma coisa totalmente diferente do empreendedorismo. Só que o empreendedorismo, ele está em todo lugar. Ele está na forma que você passa o conteúdo, na forma que você constrói os seus valores. Empreender é construir, né? É você criar e você realizar. Então, quando você está na medicina, você pode também fazer isso. Você pode ser um professor, você pode gerar curso, você pode ter negócios que envolvem a saúde. Então, a ideia é que o empreendedorismo está em toda parte. Então, quando a gente fala de medicina, quando você tem um terceiro olhar empreendedor, você tem um mundo sem limites, porque a medicina, a saúde hoje, embora seja um dos lugares na ciência que tenha mais avanços, na prática, é o lugar que menos tem inovação e menos tem aplicação dessas inovações. Tá, aprofunda isso aí agora, porque você falou que é um lugar que mais tem avanço e onde tem menos inovação. Exatamente. Aprofunda isso aí. O que é que a gente se depara, né? Qual é o cenário hoje da saúde no Brasil e no mundo, né? Claro. Que nós temos uma produção científica que ela é constante. Nesse momento agora está saindo está sendo publicado algum artigo. Uma dissertação, exatamente. Artigo. Então, uma coisa nova que está podendo mudar o curso aí de algumas condutas médicas em determinada área. Nossa. E só que você hoje enfrenta, é muito comum você que está assistindo, ter algum tipo de insatisfação dentro de uma emergência, dentro de um atendimento, dentro de um exame que às vezes não faz, no lugar que você está procurando,
ou até de um atendimento emergencial, de um derrame, de um infarto. Então, às vezes, quando você vai olhar, carece de uma tecnologia ali que possa minimizar aqueles impactos que são resultados, né, de uma série de mortalidades, enfim, eu estava falando ontem, né, na sala de aula, sobre mortes evitáveis. O Brasil hoje tem um grande percentual de mortes evitáveis. E a gente encontrar uma solução para isso é um grande desafio. E o empreendedorismo tá para isso. Ele tá para resolver esse problema. E é aí que a gente encontra as oportunidades para poder fazer negócio, né? Não só fazer negócio, porque o negócio não se trata só de lucro. Sim. O negócio se trata de impacto, né? Que quando a gente fala de dinheiro, o resultado, ele não é só o dinheiro, né? O dinheiro ele faz parte das consequências da coisa, mas assim, o impacto que ele vai gerar naquilo que a gente está focando é que vai fazer diferença. E na área da saúde, tem campo pra caramba, meu velho. Muito campo, né? E é um palco hoje de discussão. Eu e alguns sócios estamos num projeto aí de montar um hub de saúde aqui em Salvador. Inclusive você conhece alguns envolvidos, né? Matheus Couto, que é um cara assim, exemplo de inovação. Eduardo Sabac também, um médico que faz radiologia, diagnóstico por imagem também, que é um cara com a cabeça fora do sério. Dr. Gabriel também, que é um médico hemodinamicista. Então, assim, são médicos que estão ali discutindo as mazelas que tem na saúde, principalmente aqui na Bahia, tá? Não obstante também o Brasil. Sim. E que a gente discute o empreendedorismo e quais soluções a gente pode levar ali. E daí que vem os outros projetos, né? Que às vezes a gente olha, porra, Diego faz tanta coisa, só que na verdade quando você vai olhar, é tudo dentro desse cenário complexo. Né? Elas se conversam. Beleza. Elas são todas relacionadas à saúde, relacionadas à educação médica. Você consegue, dentro de cada empreendimento que a gente faz, a gente tem os heatmaps, que a gente pode ali saber o que está sendo pesquisado, o que está sendo discutido, em qual contexto ele está sendo pesquisado, para que a gente possa fazer uma educação continuada, entendeu? Uma intervenção específica, e aí dessa intervenção específica já nasce um outro negócio, e aí a coisa começa a crescer, entendeu? Certo. O empreendedorismo ele está nessa pegada. E você trouxe algo aí que eu acho muito importante, na verdade, que é o empreendedorismo como formas de inovação e trazer benefícios para a comunidade, benefícios para a sociedade, porque às vezes a gente olha só como dinheiro e não é só dinheiro, porque na verdade onde se tem uma visão empreendedora, você tem uma visão de desenvolvimento, de crescimento. Excelente. E também a gente entender quais são essas dores. Boa. Porque o empreendedorismo ele resolve problemas. Sim. Né? Então, quando a gente identifica essas dores, é que está o pulo do gato. Né? Então, quando você olha para os grandes negócios hoje, a internet é um negócio, ela chegou por conta de uma dor. Então, ela fez o mundo ficar mais interconectado. Entendeu? E daí geraram outras dores e aí você foi surgindo empreendimentos assim bilionários, trilionários e que tiveram impactos, né? Essa tua fala aí me lembrou um gancho bom, que é tipo assim, o cara que tá pensando em empreender, né? Fala assim, pô, eu tô pensando em empreender, o que é que eu faço? Eu falei, velho, procura um problema e resolve. Exatamente. Procura um problema, oferece uma solução. Perfeito. Para um cara empreendedor, né, que ele quer empreender, seja ele na coisa mais mínima possível, porque nem todo mundo tem dinheiro para começar grande, né? Sim. Então, assim, você que tá querendo começar pequeno, primeiro, você tem que observar o que você é bom. Qual o seu olhar em relação a algum problema? Por exemplo, tem uma amiga nossa que analisou que no bairro dela não tinha nenhuma copiadora. Então ela montou uma copiadora porque as pessoas tinham dificuldade de fazer cópias. E aí ela, a partir dessa dor desse bairro dela, ela fez a copiadora dela e começou a gerar uma renda para ela, né? Então, assim, em qualquer instância, em qualquer camada de estrutura que você tenha, você pode empreender. Basta você encontrar uma dor, uma falta que faz ali o projeto que você quer fazer e agir nele, né? Boa. Então, quando eu falo de saúde, né, que é a minha área, é uma área que eu domino, é uma área que eu conheço, eu sei quais são as fraquezas, né? Às vezes você tem um médico recém-formado inseguro ali na emergência,
você habilitar uma ferramenta que possa ajudar ele a ficar mais seguro, é uma solução, né? Então, quando a gente traz isso... você viveu isso lá atrás, ou você convive hoje com pessoas que sofrem disso. Exatamente. Ou seja, você está identificando literalmente a dor, o problema. Perfeito. Se puder trazer essa visão empreendedora e trazer uma solução. Perfeito. Aí o pessoal pergunta, Diego, você tá na ponta, né, na assistência, você é professor, você é médico de alta complexidade e você é empreendedor. E acha que são coisas diferentes. Não, e elas Mas assim, na alta complexidade e na assistência, você consegue identificar mazelas e você sabe também, ali na universidade, quem está saindo para enfrentar essas mazelas. E dentro desse enfrentamento, como empreendedor, eu sei quais dores são que estão envolvidas aqui nesses 3 eixos. E aí, eu entro com a solução. A minha ideia desse meu movimento hoje é esse. Não é porque eu faço muitas coisas, não é porque eu sou um cara hiperativo, nem nada disso, mas assim, eu tenho uma inquietude que é empreender na área da saúde, né, para trazer um impacto na população. E quem só ganha é quem vai estar ali se sentindo mais seguro. Sim. O médico, ele mais seguro, com as ferramentas que eu vou estar ali trazendo para ele. Vai trazer uma resposta para a sociedade, para a comunidade de um modo geral. Vou estar continuando a educação dele, para que ele se torne um médico mais qualificado, né? E terceiro lugar, a população se beneficia com isso. Então, assim, são vários pontos que a gente vai estar resolvendo, né? Agora, essa visão, me corrija se eu estiver errado, é uma visão muito que você tem particular, empreendedora, e deve ter alguns colegas assim, mas eu penso que nem todo médico consegue ter essa visão mais ampla. Eu acredito que em todo lugar, em toda profissão, tem aquelas pessoas que elas fazem o dever de casa. O 2 mais 2 dá 4 e tô ali para fazer isso e acabou, deu meu horário, eu tchau. Não Exato. Tem essa visão tão macro. É isso. Eu acho que, primeiro, não é errado também ser desse jeito, né? E segundo é jeito de ser. Exato. E segundo que, quando eu falo desse meu movimento hoje, é uma secção transversal, né? Isso é resultado de tudo que eu já passei antes. Então, assim, eu já tive negócios, já quebrei muito, já tive comércio, já tive curso, já fui da área, comecei na área de educação, quebrei, comecei na área de varejo, também quebrei. Então, assim, todos os meus erros me ensinaram a não errar tanto de forma básica hoje. Então, quando eu sou quem sou hoje, é resultado de muitos aprendizados que eu tive, né? Muitos sims que eu não deveria dar. Que era pra ser não. E que eram pra ser não. e tomando porrada, eu fui começando a ver que a aprender a dizer não, né? Aprender então, na dor, na verdade, no sofrimento, né? E o empreendedor, geralmente, ele é muito assim, né? Dificilmente ele começa a escutar as pessoas, ele só começa a escutar depois que ele chega no estado de maturidade e ele basicamente ele sente na pele mesmo para aprender. E é o gostoso também, né, da vivência. Eu costumo dizer que você que quer aprender sozinho tem um preço muito para se pagar, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é melhor você aprender com alguém que já fez, sei lá, eu falo de uma mentoria, eu falo de uma palestra, eu falo de um livro. Cara, se você puder aprender com alguém que já fez, vai ser mais barato, você vai conseguir melhorar o teu tempo e vai ser menos arriscado. Então é interessante isso. Uma coisa que eu queria destacar aqui da fala de Diego é que, tipo assim, você tá vendo aqui um médico, empreendedor, investidor, um cara de sucesso, um cara que alcançou muitas coisas na vida ainda jovem, mas o cara falando aqui abertamente que quebrou nisso, não deu certo naquilo, que quebrou naquilo. E eu tô querendo falar com você que às vezes está achando que o mundo acabou porque um negócio não deu certo. E eu queria, Diego, pegar carona nisso e te perguntar, se você soubesse agora que tem um empresário agora, um empreendedor, que ele não deu certo, que teve um negócio errado que ele fez, mas ele tá com a mão na cabeça, parece que é o fim do mundo, que ele tá desesperado. Qual é o conselho, qual é a dica que você dá para ele? Assim, tudo exige uma anamnese, né? Você como mentor é um cara que eu confio muito, né? Antes a gente precisa perguntar em que momento de vida ele está. Segundo, procurar entender o quanto da vida dele ele se dedicou a isso. E também
entender o quanto ele tem um propósito de fazer diferença na vida dele. Porque o recomeçar, ele é muito difícil, mas ele te torna mais forte. E não só isso, te torna mais resiliente e flexível para os intempéries da vida, né? Então, quando você recomeça, você tem que ir afinco no seu propósito, porque é ele que vai te fazer estar firme na sua caminhada, né? Claro que existem outras coisas que devem ser vistas de forma mais racional. Um cara como você, que é preparado para poder orientar essas pessoas, um mentor que vai chegar e vai falar assim, cara, vamos ver aqui como é que está o seu cenário, quais são os caminhos que a gente vai andar. Exato. Mas que além desse lado racional, desse lado matemático e de estratégia, você tem que também ter uma chama de propósito, né? Com o Kiko Kinslansky, né? Você tanto traz, né? Que eu acho que é um modo de visão muito maravilhoso, que é propositologia, né? Você tem que ter um propósito, porque sem esse propósito, nada vai adiantar aqui, desse lado da racionalidade, da estratégia, porque você precisa para ter força esse propósito. Excelente. Quero aproveitar e convidar você que ainda não adquiriu esse livro, ó, Desperte Sua Potência. Esse é o meu primeiro livro, tá? Aqui eu coloco um pouco da minha jornada em presidiário, né? Preso dentro do meu próprio negócio, preso dentro da minha própria operação, e como eu consegui me libertar. Por isso que eu digo que hoje eu sou um ex-empresidiário. Eu já fui refém do meu próprio negócio, mas hoje eu me considero um empresário livre, onde eu tenho as empresas, os negócios rodando, e eu não preciso estar lá preso na operação. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar, tá? Eu não acredito nisso, isso aí é mentira que a galera conta na internet. Dinheiro vem com trabalho, com dedicação, mas não é só trabalhar, não é só trabalhar de qualquer jeito. Se você trabalhar de forma operacional apenas, se você não trabalhar de forma estratégica, você vai trabalhar muito, e quanto mais você trabalha, menos dinheiro você tem. Inclusive, o pessoal tem um ditado que tem gente que trabalha muito e não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então, esse livro aqui, ele é um passo a passo para te dar o caminho para você despertar a sua potência. Ele está disponível, vai estar no link do vídeo aí, e eu recomendo você adquirir. Eu falo assim, não só o meu livro não, tá? Mas um livro, sei lá, você paga um livro de Laí Ribeiro, você paga um livro de Joel J, você paga um livro de Dr. Diego Cade. Cara, você compra um livro, você tá comprando a cabeça de um cara por causa de 50 conto, 100 conto. É muito barato um livro, sabe? Então você compra aquele conhecimento, tá ali com você. Então eu falei até de Joel aqui, mencionar isso, que tem o prefácio de Joel J, né? Então, um dos maiores empresários e influenciadores do Brasil aí, tive a honra de tê-lo aqui escrevendo o prefácio do nosso livro. E aproveitando aqui, mandar um abraço para toda a galera aí do Nativos, né? Nativos Digital. Foi nesse encontro que eu conheci Diego, onde a gente iniciou essa amizade. E eu quero aqui mandar um abraço para Ed Carlos, para ABC, para Jaque, para Bruno, para Thiago, para Léo, para a galera toda aí que Cassie, para a galera toda aí que são Bruninho, amigos, são parceiros, e convidá-los para em breve. Diego tá vindo aqui abrindo as portas, né? Para a gente poder trazer essa galera aqui para poder conversar e muita gente boa ali. Muita gente boa, não é? Verdade. Então é muito bacana. E falando na galera do Nativos, Diego, tem Matheus Couto, né? Que também tá lá conosco, e você é sócio de Matheus. Fala um pouco sobre qual é o negócio que vocês têm, o que é que vocês estão desenvolvendo, qual é essa visão empreendedora, como é que ela está sendo aplicada, que negócio é que vocês estão atuando hoje? Bom, nós trabalhamos com inovação, tá? Então a gente foca muito em resolver problemas inovadores na tecnologia em determinadas áreas. Tá. No nosso caso, né, comigo, a gente desenvolve para a área de saúde. A gente tem algumas... Eu não posso nem abrir muito, né? Porque a gente ainda vai ter um grande lançamento em breve. Mas, assim, a gente pegou muito os problemas que causam as mortes evitáveis, né? Então, a gente está trabalhando em cima disso, porque é um grande percentual hoje no Brasil de pessoas que, às vezes, por falta de um
uma medicação adequada, né, um tempo de atendimento, às vezes elas poderiam ter tido uma reversão ali da mortalidade dela. E por conta de, às vezes, uma instrução da equipe, ou então uma instrução de algum protocolo, poderia ter resolvido isso, entendeu? Então, a gente está trabalhando nesse problema de uma forma que vai ser um estouro em breve, né? Eu não posso nem falar muito disso, mas se não o teu aqui vai me dar... Eu tô falando isso, quanto mais você vai falando lá, Matheus vai ficando com frio na barriga. O que é que ele vai falar? Até onde ele vai? Mas assim, é algo que realmente vai vir para fazer um impacto muito grande nos governos, tá? Então é isso, nós trabalhamos com inovação, então quem tiver alguma ideia, a gente está disposto, né, a ouvir, a trazer, a fazer parte desse desenvolvimento. Tá? Não somos só nós abrimos portas também para pessoas que querem inovar na saúde. Tá? A gente, tanto que é um sonho nosso, né? Fazer um hub de inovação aqui em saúde, em Salvador. E esse hub vai trazer muita coisa, né? Vamos fomentar, né, muitas ideias. E a ideia é essa. Excelente. Entendeu? Eu fiz essa provocação aí porque... Eu sou jovem também, mas Matheus e Diego são ainda mais jovens do que eu. E eu fico feliz, pô, em ver uma galera jovem já despertaram a potência. O que é despertar a potência? Tem pessoas que às vezes elas se acomodam, sabe? Tipo assim, pô, Diego é médico. Tá, eu vou dar ali meu plantão, vou fazer ali meu trabalho, pegar minhas consultas e vida que segue. Mas essa inquietação, essa incomodação, esse sentimento de gerar impacto, de contribuir. Pô, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma expertise que eu acho que se eu combinar isso com isso, a gente consegue resolver isso. Eu acho que é isso que nos move, né, Diego? Não, com certeza. E é o que você tem batido muito na tecla, né? Que são as conexões. Isso. É um ambiente que você tá. Você estando com pessoas com ambiente ali de fazer sempre mais, né? Fazer coisas de impacto, faz você naturalmente pensar dessa forma, né? Você fica procurando formas de... Exatamente. E inclusive, eu saquei, né, de um momento meu que eu tava como empresidiário mesmo. O que acontecia comigo? Eu não sabia o que era execução de processo e de estratégia. Para mim era uma coisa só. Então, nós empresários precisamos entender como é a estrutura da empresa. E saber em que momento você está e quem é da execução, quem é do processo e quem é da estratégia. Claro que no início você vai ser tudo, mas à medida que você for crescendo, você for tendo caixa para você poder delegar funções, é uma forma de você começar a ter um esclarecimento para que você desperte a sua potência de uma forma mais rentável para a sua empresa, né? E desenvolver a potência da empresa também, né? Porque quanto mais estratégico você for, mais tempo você tem para pensar. E quem está mais no processo tem pouco tempo para pensar, né? Você está apagando fogo o tempo todo. Exatamente. Então, quando você falou aí, cara, foi o que... Eu acho que a minha virada de chave foi essa, né? Foi aí pra isso que você trouxe aí é tão importante que eu, dentro dos nossos processos de mentorias, né? Os mentorados que a gente identifica, cara, é estranho isso, mas na maioria das vezes... O gargalo da empresa é o próprio dono. Isso é verdade. O gargalo o que impede ela crescer é o próprio dono, porque teve um momento da jornada, e é normal numa fase, você fazer muita coisa. É normal, não tem problema nisso. Mas continuar nesse ritmo, a tua empresa ela tá toda em cima de você, você se sente atarefado, sobrecarregado, sem energia e sem tempo, sem mobilidade, sem flexibilidade de pensar diferente, de pensar fora da caixa. Ou seja, a tua empresa ela vai continuar na operação. Você não consegue crescer, porque quem iria fazer tua empresa crescer era você. Se você está sempre sobrecarregado, sempre demandado, então você não tem tempo para isso. E aí é onde um podcast como esse dá um toque, é um livro, é uma conversa com um amigo, é uma palestra que faz você falar assim, pô, velho, eu acho que eu tô nessa situação. Exatamente. E aí você muda e você vira um jogo, né? E outra coisa, quando eu falo de inovação, geralmente as pessoas pensam que é o quê? Inovação é algo tecnológico, é um robô. É uma startup. Mas inovação, cara, é um mindset,
né? Sim. É você pensar protocolos, é você agir de uma forma inovadora, é você criar coisas que não necessariamente é um robô, não necessariamente é um programa, mas assim, é pensar numa estrutura que seja menos, que gaste menos energia, você entende? É você fazer soluções mais vetorizadas ali na empresa, entendeu? É você cortar mais secretarias. Sim. Você me entende? É você fazer uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais soft. Você me entende? Mais leve, para que gire a coisa, ela gire, que a mais informação orgânica, ela gire, né? que ela gire de forma mais rápida, mais Sim. leve, entendeu? Mais tem uma resolubilidade melhor, entendeu? Menos atrito, menos emperramento. Exatamente. Então, quando você é um empresário, né, você está ali querendo pensar na sua empresa, você andar em rodas de inovação é o mais indicado, né? Você ver pessoas que conversam sobre inovação é o caminho. O que é que você fez ou o que é que você faz para se conectar? Por que eu tô perguntando isso? Porque o cara que tá lá agora, tá lá assistindo e fala, pô, doutor, pra você falar isso é fácil, mas como é? Traz o que você fez, ou como você conheceu o Matheus Couto? Como é que você faz para se ambientar nesse caminho? Eu sempre, na escola, desde a escola, eu sempre procurei andar com pessoas que talvez fossem mais à frente que eu. Né, que eu achava assim, pô, velho, esse cara é muito inteligente, a forma que ele coloca aquilo ali e tal, então eu vou chegar perto dele ali e criar essa conexão. Então, foi a partir daí que eu comecei a andar com pessoas que elas me incitavam a ser um pouco melhor do que ontem. Então, assim, aquela frase, né, que a mamãe sempre trazia pra gente, quem anda com porcos, farelos come. Mas a gente sempre foi educado em achar que isso é uma frase também ruim, negativa, ruim. Mas quem anda com porcos... O contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro também. Se você anda com pessoas que têm boas influências, pessoas que trazem ali ideias diferentes e estão sempre procurando coisas novas, elas vão te trazer a coisas novas. Então, o ambiente vai contar muito, né, para onde você anda. E daí que você vai começando a achar novas conexões. Você, através de Couto, eu conheci o Nativos Digitais. Através dos Nativos Digitais eu conheci você. Então, assim, daí, a partir de você, a gente conhece outros grupos e aí vai fazendo novas conexões. Como você mesmo falou hoje, o podcast. O podcast foi uma pessoa que eu conheço, o nosso irmão Ortega, e a Ortega pegou e fez negócio com você. Então, é uma coisa que vai levando a outra. As conexões, elas são muito importantes. Então, ser empresário, você não tá só. Existem outros empresários que às vezes dividem a mesma angústia, ou que já passaram pela angústia que você está passando. Então, você se conectar a pessoas assim é o mais importante. Você mesmo é uma pessoa que é referência. Você tem uma comunidade ao seu redor que influencia dessa forma para que pessoas pensem juntas, para que pessoas melhorem, evoluam juntas. Então, estar sempre nessa comunidade vai fazer você ser melhor. Perfeito. Né? Aquela frase que você é o resultado das 5 pessoas ao seu redor, né? Você mais convive. Exatamente. Ambiência molda comportamento, né? Exatamente. Se você está num ambiente com pessoas prósperas, você tende a ser próspero. Se você está num ambiente onde as pessoas só falam de futebol, ou se só falam de... Você vai estar sendo contaminado ou contagiado com aquilo ali. Esse ditado de quem se mistura com porcos, farelo come, eu gosto de falar diferente, de forma positiva, que se você está sentado numa mesa com 4 milionários, você será o 5º. Pode se preparar para isso, porque é natural. E você falou uma coisa que eu gostei, quando você falou da escola, que você se conectava com essas pessoas. Um dos motivos que eu quis ser mentorado de Joel J foi isso. E isso atendeu muito a minha expectativa, que cara, todas as vezes que eu me encontro com ele eleva a minha régua. Sabe? Às vezes até eu acho que eu tô fazendo. Quando me encontro lá, você fala assim, eu ainda tô fazendo pouco, tenho que fazer mais. Sabe? Então, eleva muito o sarrafo. E isso é importante porque pessoas que elas estão acomodadas e limitadas, elas vão estar num ambiente também de pessoas acomodadas, porque isso faz ela ficar na zona de conforto.
Mas se você tá perto de pessoas que tá fazendo, que tá acontecendo, que tá inspirando, que tá indo, cara, isso naturalmente te motiva a também fazer, a também construir. Perfeito. Com certeza. Sabe? Com certeza. Então é por isso que eu acho que a gente deu tanto certo, da nossa amizade, da gente poder estar trocando ideia, porque são pessoas que não são acomodadas. Definitivamente a gente não é acomodado. Verdade. Você tem razão. Diego, agora me conta uma coisa. Diante no teu Instagram, eu acompanho e você faz um trabalho também você atende hoje plantão, você faz consultório e você fala muito sobre a cannabis. Eu queria trazer esse assunto também porque há um preconceito, há muita gente que fala às vezes sobre o que não conhece e o nosso podcast ele também tem esse cunho, né, de educação. Fala um pouco sobre a cannabis, a importância, qual é os casos que você recomenda. Você é especialista nessa área, porque eu não sei se é porque, tipo assim, o único médico que deve ter outros, estou falando que eu sigo, que eu vejo falando muito sobre isso, é você. Então, para mim, você é a grande referência desse tema, desse assunto, e eu queria que você trouxesse um pouco até para quebrar preconceitos e desmistificar um pouco essa situação. Bom, quando a gente fala de cannabis, a gente traz um conteúdo, uma carga histórica que ela foi muito mal dimensionada, né? Na verdade, o cannabis é o nome científico da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Tá? A planta da maconha ela é utilizada há milhares de anos, né? Ela foi utilizada como matéria-prima para tecidos, para caravelas, né? Para as velas das caravelas. O fruto foi utilizado para fazer medicações, né, em povos indígenas, em povos antigos da antiguidade, povos árabes, e também eram utilizados também como fumo, né, inclusive algumas religiões hoje, como Rastafari, é utilizada como uma via de conexão com Deus. Então, ela é uma planta que deve ser olhada de uma forma diferente, né? Infelizmente, veio uma indústria por trás disso, uma indústria de sensacionalismo, né? É claro que há um finco cultural atrelado, né? Sobre jovens que usam drogas e maconha é uma droga e etc. Mas assim, há 30 anos atrás, foi descoberto um sistema chamado de sistema endocannabinoide, que é um sistema de feedback negativo dos impulsos nervosos, né? Um feedback, na verdade, pode ser tanto negativo quanto negativo. Mas assim, foi descoberto que há um sistema que regula os impulsos nervosos e a concentração de canais de cálcio, né? Dentro do axônio, que é da parte do neurônio, tá bom? Não sei se você está conseguindo entender. Mais ou menos. Mas vamos lá. E com essa descoberta, a gente começou a perceber que esse sistema estava ligado a algumas patologias, né, de primeira linha ali, como dores crônicas, como epilepsia, algumas específicas, né, de difícil controle, como a lenogastro e síndrome de Brevet, que são epilepsias assim, de difícil manejo, de difícil controle. Sim. E o cannabis, o óleo da cannabis, que é o extrato, ele veio justamente como uma via terapêutica dessas doenças que eram de difícil controle. Inclusive existem artigos, existem evidências científicas muito antigas falando sobre migrânia, sobre cefaleia, sobre insônia, né, sobre dores, como uma alternativa, o cannabis como alternativa. Então, assim, existem evidências, eu dou aula disso, né, eu nas faculdades, eu mostro um capítulo sobre a terapia canábica, e nela a gente consegue fazer alguns manejos de algumas doenças, né, como as que eu falei, insônia, epilepsia, dores crônicas, mal de Alzheimer, Parkinson. Então, assim, partindo daí, a gente traz uma revolução, né, para esse tipo de fármaco. E esse fármaco, ele está sendo embasado cientificamente porque os estudos eles são recentes, é uma medicina nova, só que existe esse cunho
de preconceito ainda em cima dessa terapia, mas que ela resolve vidas. E outra, o tratamento canábico não é fumar maconha, é diferente, é você usar um óleo que é derivado dessa cannabis, que é transformado em fitofármaco, e você tem prescrições específicas para cada doença. Por exemplo, para epilepsia a gente faz um uso maior de CBD, né? Para insônia a gente faz um CBN com CBG. Então, assim, são fitofármacos específicos. No caso, um óleo? É um comprimido? Exato. O óleo é uma via de administração. A gente tem outras vias de administração. Ela tem inalatória, tem o gummy, tem o óleo, né, que é o mais comum, que é o mais barato, né, por assim dizer, e mais fácil de se comercializar hoje nas vias lícitas, né? Mas deixa eu entender, o óleo é o quê? É massageando na pele? Bebendo? Você bebe, você pode massagear também, mas assim, para um efeito mais órgão-alvo, né? Sim. É melhor que você ingira ele via oral, né? Ah, entendi. Minha mãe, ela tem diabetes e aí ela tá com fibromialgia. Aí dores crônicas, perna aqui embaixo, joelho. Nesse caso é recomendado ou não? Com certeza, assim, é uma linha de tratamento que tem muito impacto positivo. Então, já existe em ciência, né? Na ciência, existem estudos ali de alta confiabilidade que mostram os impactos da terapia canábica na fibromialgia. Muitos pacientes, assim, é muito difícil ver você subir dose. Geralmente, já com pouca dose ou doses moderadas, você já tem o resultado. Entendeu? Com o cannabis. Então, é uma terapia que não é simples, é uma terapia complexa, porque a gente considera algumas interações medicamentosas. Então, não se pode comprar aí pelas vias do mercado negro. Sim. E por automedicação e tomar... Automedicação nunca é recomendado. Nesse caso, mais ainda. Exatamente. Então, a gente considera muitos cuidados, linhas medicamentosas, a gente observa quais medicações de uso contínuo você faz, para que a gente possa fazer uma dosagem segura para você, para que você tenha também um resultado terapêutico, né? Então, o cannabis ele está chegando aí para revolucionar a medicina. Eu acho que nos próximos anos aí ele encontre várias liberações aí legais para que a gente possa ter de forma muito tranquila na farmácia. Já tem na farmácia, só que assim não são todos os óleos, todos os tipos e todas as concentrações que a gente pode liberar, mas muito em breve vai ser muito comum a gente encontrar e prescrever como uma receita normal, de receita azul até receita amarela. Hoje ainda não é assim? É isso. É mais limitado. Hoje a gente precisa fazer um relatório, a gente precisa fazer uma receita para que a empresa ela possa liberar pela Anvisa, aí você recebe de fora. É todo um processo assim, de 16 a 20 dias para você receber em casa. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito complexo. E existem várias entraves ainda do governo. Eu achava que a maconha foi liberada, não foi para uso? Olha... Que é um outro assunto, eu sei, mas... Olha, aí eu imaginava, minha cabeça ignorante, tá? Pra você arrumar isso aí. Eu imaginava que como ela foi liberada, o uso medicamentoso estaria já livre acesso. Ainda é ilegal. Né? Mas assim, existem alguns casos em que você consegue habeas corpus, tá? Para você produzir em casa, uma quantidade limitada, para uso, com a justificativa patológica. Tá certo? Então, assim, não é liberado assim a torta direito, não. Tá certo? Então, assim, existem entraves aí que ainda a legalização ela é restrita. Tá certo? Então, o uso medicinal, ele é legal, mas ele precisa de autorizações. Entende? E precisa de um médico que faça um relatório para que ele viabilize esse uso. Excelente. Tá certo? Bacana demais, com certeza bastante esclarecedor essa fala aí, e depois tentar ver se eu agendo uma consulta com o Dr. Diego Cade para levar minha mãe lá para ver se resolve essa questão da dor nas pernas dela, porque reclama da dor pra caramba. E outro dia a gente foi no endocrinologista e eu fiquei preocupado porque o endocrinologista disse, cara, isso aí ela tinha que ter cuidado da diabetes lá atrás, ela não cuidou, infelizmente não tem o que fazer.
E eu achei ruim isso, sabe? Não tô aqui pedindo sua opinião pra criticar um profissional, até porque eu não falei o nome aqui, mas eu achei ruim porque, me perdoe, eu não sou médico, mas eu acho que o médico é o cara que tem que plantar a esperança, velho. Exato. E quando você vai no consultório e o médico diz, é isso mesmo, era pra ter feito lá atrás, agora não tem mais jeito. Eu falei, caramba. Assim, infelizmente existem colegas que eles estão um pouco fechados para inovação, né? Sim. Como a gente tem falado aqui. E a inovação ela é constante, ela está o tempo todo em movimento. A ciência também é constante. Então, o objetivo de nós médicos é primeiro acolher e ouvir e saber em quais caminhos a gente vai seguir para que, mesmo que a pessoa não tenha se cuidado lá atrás, para que a gente possa acolher e tratar ou terapeutizá-lo nesse momento de forma longitudinal, de forma de acompanhá-lo ali, a fim de minimizar esses impacto, pesos, né? esses impactos que a morbidade ali causa, né? Que a doença causa. Então, cada médico ele vai ter uma abordagem diferente, mas assim, de preferência, né, que você busque aquele médico que te conecta, né, que te dá segurança, que vai ali te acolher de uma forma que possa te ajudar, né? A gente observa até naqueles pacientes que acho que tem um nome para isso, né? Um paciente que ele tá numa situação grave ali com câncer, alguma coisa assim, e você acaba fazendo um tratamento alternativo que é meio para até alívio da dor também, né? Para que possa é dentro da paliação, né? Na verdade, geralmente muitos pacientes eles estão ali em cuidado terminal, eles estão às vezes por uma condição oncológica, ou até outras condições que causam muitas dores. E às vezes as medicações convencionais, mais tradicionais, elas não fazem tanto efeito. Então, aí entra às vezes a cannabis como um processo de terapia adjuvante, né? E a terapia adjuvante do cannabis, ela tem grande impacto, né? Muitas vezes ela sai do papel de adjuvante e vai ali para protagonista, porque alguns pacientes respondem tão bem que, olha aí, que o impacto dessa resposta ela chega a ser de primeira linha, né? Então, e isso está sendo cientificado, né? Registrado, está sendo analisado, porque muitas vezes lá na frente, ou muito provavelmente lá na frente, vai ser comum a gente passar um cannabis inalatório. Eu acredito que a gente vai chegar num estado desse de chegar lá no hospital e falar assim, vamos prescrever aqui um cannabis, um THC, com CBD, tal concentração, inalatório, 3 vezes ao dia. Você entende? Entendi. 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, para aquele paciente ali que está com muitas dores, ou um paciente que está ali em fase ativa de vida, de final de vida, que às vezes precisa realmente de um conforto melhor, entendeu? E esses cuidados integrais, eles têm que ser ouvidos e têm que ser abertos para uma linha mais alternativa, uma linha adjuvante, uma linha ali que é nova, né? Claro, vai demorar um pouco porque existe ainda um pouco da arrogância, né? Por parte de alguns cientistas sobre esse tratamento, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado também porque existe muita picaretagem, né? Na medicina hoje em dia e isso tem que ser visto com muito cuidado, muito carinho, porque é um véu muito delicado, sabe? Enfim. Excelente, você que está acompanhando esse episódio aqui, se você quiser saber mais sobre isso aí, você deixa a tua pergunta, deixa a tua dúvida também, porque a gente pode marcar um outro episódio também para falar mais especificamente sobre isso, porque hoje aqui a gente está falando num geral, né? A visão empreendedora de um modo geral. No finalzinho também eu vou pedir para o Dr. Diego, ele compartilhar a sua rede social também, então ele vai compartilhar, porque eu quero recomendar que você siga, aproveite, na verdade, que tem sempre um conteúdo de valor lá para ajudar nessa construção, nessa conscientização, então isso é bastante importante. Diego, você falou sobre que você ensina também, e eu queria que você falasse qual é a disciplina que você hoje tá lecionando aí, mas a pergunta principal é como você administra seu tempo,
porque você faz muita coisa, cara. E aqui eu falo até pra gente poder entregar um conteúdo de valor pra quem tá nos acompanhando, que às vezes a galera fala, pô, que eu não tenho tempo, e como é que você tá encontrando o tempo, como é que você administra teu tempo, tem alguma dica, alguma sacada que isso te ajuda, que você pode compartilhar? Vamos lá. Primeiro, na universidade, eu ensino habilidades médicas. Eu ensino como um aluno que vai se tornar médico, ele tem que ouvir o paciente, ele tem que acolher o paciente, como ele deve informar o paciente e como ele deve raciocinar a doença para que ele chegue a um diagnóstico comum ali. Então, eu ensino essa parte aí que é a linha entre a prática médica e a teoria médica. Né? É o que linka o médico para ser médico, o aluno de medicina para ser médico, é habilidades médicas. Então eu ensino isso aí para eles. Isso é mais ou menos no final do curso? Ou uma disciplina de início? Na verdade, eu pego os alunos mais no final do curso. Mas assim, essa habilidades médicas ela é contínua. Ela começa no segundo ano e vai até o final. Entendeu? Então, assim, como é que eu lido com o meu tempo? É uma grande Visão empreendedora tem que falar de tempo. Cara, não existe um cara ocupado sem uma organização de agenda. Boa. Então, assim, não só a organização de agenda, mas definir as suas tarefas diárias. Então, tem que ter tempo para tudo. Seu tempo é raro, seu tempo é caro. Então, você precisa registrar o que você vai fazer ali no turno da manhã, no turno da tarde. Então, assim, quando a gente entrou em contato para fazer esse podcast hoje, Você me liberou uma janela na quarta-feira. Eu tinha, o que foram 2 semanas antes, né? Que a gente ia falar. Eu falei, cara. Aí eu olhei ali na agenda e falei assim: ó, tem ali o gap que a gente pode almoçar e se ver. Então, foi ali aquele gap que eu coloquei em aberto para você. Mas tudo foi muito organizado. Então, se você deixar Deus dará, meu irmão, você não vai desenvolver nada. Nem produz, né, velho? E outra coisa, você vai ficar muito ansioso. Porque observe uma coisa interessante. Se eu pedir para você fazer 17,5 vezes 13,72, você sabe fazer de cabeça? Não. Mas se eu te der um papel e uma aí caneta, a gente faz. Ou seja, quando você desenha, fica tudo mais claro. Coisas complexas, elas ficam mais organizadas, entendeu? Então, não tem outro por onde ir. A visão é mais essa. Então, se você tem muita coisa pra fazer, cara. Você tem, eu mesmo tenho vários negócios. Você tem vários negócios. Não tem como não ter uma agenda, velho. Você precisa anotar. Entendeu? E quando você se planeja nessa sua anotação, mesmo que você tenha ali uma agenda inflexível, você pelo menos tem um esqueleto do que você vai fazer durante o mês. Então aí você vai começando a tomar suas atitudes com base no que você já tem. Então é mais ou menos assim que eu organizo o meu horário, né? Excelente, pega essa dica aí, viu, galera? Primeiro ponto se você não tem uma agenda, você vai ser a agenda de alguém. Se você não tem uma agenda, se você não tem suas datas e seus horários, você vai ser usado por qualquer pessoa a qualquer momento. Então você precisa estabelecer suas prioridades. E Diego trouxe uma coisa aqui que eu treino minha equipe, principalmente meu administrativo. Quem trabalhou comigo aprendeu isso. Cara, checklist. Chegou na empresa de manhã, faz a tua oração e pega caneta e papel e lista as atividades, tudo que você tem para fazer, brainstorm, chuva de ideia, lança tudo. Ah, Gleice, mas tem coisa que é importante, tem coisa que não é importante. Não, lembrou, anota tudo. Isso aqui eu faço com meus mentorados, anota tudo. Depois que você anotar tudo, aí, se tiver coisas ali que são importantes, que não são importantes, aí você vai numerar. Você vai classificar por ordem de importância para você executar essa atividade. Aí você executa, você tem ali as prioridades. Se sobrar tempo, você vai fazer aquelas que não eram tão importantes. Mas se não sobrar, você já fez aquela atividade principal ali. Eu concordo muito com o Diego nessa fala, tá? Se você não tem um checklist, se você não tem uma agenda... eu já vivi assim, viu, Diego? Sabe aquele sentimento? É um sentimento muito ruim. É um sentimento de você estar muito ocupado e produz nada, ou produz muito pouco. Você se ocupa demais, você tá sempre na correria, você tá sempre agitado, você tá sempre... Produção mesmo, atividade que mexe o ponteiro, não tem. Exatamente. E assim, uma outra coisa que é importante,
analisar é que pessoas empreendedoras, né, empresários, pessoas com muitos afazeres, elas têm um padrão de comportamento. E isso é um padrão de comportamento. Tem uma agenda, tem uma tarefa, tá certo? Verdade. Tem um checklist. Então isso é um padrão de comportamento. Lembrando que também é o seguinte, hoje tá uma onda, né, de todo mundo dizer assim que eu tenho TDAH, tal, tudo, para justificar às vezes, é polêmico o que eu vou falar, mas às vezes dizer que tem TDAH... Então vai viralizar, se for polêmico... Dizer que tem TDAH é às vezes justificar uma irresponsabilidade sobre alguma coisa. Então assim, às vezes não é TDAH, às vezes você tem um pensamento acelerado mesmo, né, e você não consegue organizar isso. Inclusive, a linha de tratamento comportamental do TDAH, uma das primeiras linhas de tratamento é o quê? É fazer um checklist de tarefas. Sabia disso? Não. Pois é. O TDAH, antes de tomar o tratamento, depende do grau, né? Que às vezes alguns são terapia farmacológica mesmo. Mas você traz ali uma linha comportamental, que é o quê? O que é que você tem que fazer no dia? Tal coisa. Tal. E de manhã, e de tarde. Então você começa a listar, ou seja, até a terapia desse tipo de patologia é fazer checklist. Ou seja, não tem outro caminho. Não tem invenção da roda, né? Exatamente. Uma coisa que você falou em TDAH, eu achei interessante, porque minha filha, antes dela viajar para Irlanda, ela estava fazendo terapia, né? E aí, por uma recomendação, a gente foi para uma psiquiatra para ver se a questão do diagnóstico do TDAH. Sim. Cara, o engraçado foi que eu fui acompanhar ela, né? Que eu curto muito isso também. E eu e Vânia, a gente se divide muito bem. Nunca tem coisa assim que é só Vânia que faz ou só eu que faço. Sim. Desde dar banho nelas na banheira, desde fazer mingau, a gente sempre fez tudo. A gente sempre dividiu muita coisa isso. E aí a gente foi. Só que quando a doutora tava fazendo as perguntas pra ela, eu tava respondendo pra mim. E eu falei, eu tenho. Então, foi pra diagnosticar ela, mas me diagnosticou, entendeu? Então eu falei assim, cara, lá no meu tempo lá atrás, pô, na quinta série eu fiquei em 9 recuperações, pô. De 10 disciplinas eu fiquei em 9. Caraca. Criança, eu fui expulso de 2 escolas, pô. Criança, expulso de 2 escolas, ou seja, se existisse toda essa conversa que tem hoje, e aqui eu não tô falando, essa conversa, esse assunto abordado, que antigamente não se abordava, eu com certeza seria diagnóstico de TDAH, hiperatividade, toda essa questão aí, porque eu era uma espoleta. Mas eu me preocupa muito que você trouxe, pra mim você foi cirúrgico, velho. Esse rótulo faz eu me acomodar. Não, é que eu tenho TDAH. Perfeito. Você tem um colaborador, até que você tem uma demanda para ele, você pede, ele não faz ou ele faz de qualquer jeito, e quando você vai conversar, que você vai dar um feedback, é que eu tenho TDAH. E aí, tipo assim, ou você tem que ficar calado, ou se você falar qualquer coisa, você é insensível. Então, é difícil, sabe, conciliar essas questões, mas eu aqui, a minha fala não é de crítica, tá? A minha fala é cuidado com o rótulo que você coloca em você mesmo. Ou até que outro coloque e você aceita. Exato. É muito perigoso, pô. Quem é você para aceitar um rótulo? Alguém dizer, você não é capaz disso, ou você tem isso, ou você tem aquilo, você assumir isso. Eu sou assim. Pô, a gente é muito mais, sabe? E com certeza. Pra gente poder aceitar qualquer rótulo. Acho que a gente tem que questionar os nossos rótulos. Com certeza. E realizar, né, cara? Porque assim, não é porque você tem a doença que você não pode realizar. Sim. Eu sou a prova viva disso. Exatamente. Até para complementar, né? Eu fiquei em 9 recuperações, fui expulso de 2 escolas, pedi para meu pai para sair da escola, meu pai falou assim, aqui você não manda, quem manda sou eu, você vai estudar. Eu fui forçado a estudar, só que depois que eu entendi a importância dos estudos, Cleison escrevendo, agora Cleison é escritor. Pois é. Ou seja, você pode, é essa virada de chave, sabe? É realizar, é fazer acontecer, aí onde está de fato a diferença. E isso aqui eu falo zero soberba, sabe? É inspiração mesmo, é a vontade de falar para as pessoas, cara, você pode, você é capaz.
O resumo do meu livro é esse. É dizer, você pode, você é capaz. Qual é teu sonho? Quantas pessoas sonham em ser médico e desistem, pô? Porque acha muito difícil. Exatamente. E assim, por trás de muitos médicos hoje, tem uma história por trás de tentativa e erro, de persistência. Hoje não tanto, né? Porque é mais fácil hoje você passar na faculdade de medicina, mas na minha época e antes era muito difícil. Você era 100 para 1, 60 para 1, 70 para 1 para você passar, e a concorrência era absurda. Então você tinha que ter às vezes 2, 3, 4 anos de cursinho, de estudo, de tentativa e erro, né? E para que você fosse aprovado. Então você gerava pessoas ali que tinham mais persistência, né? Sabiam cair e levantar, como a gente voltou, mais resiliência. Excelente. Né? Enfim. Diego, eu queria agora te fazer uma pergunta, é um pouco pessoal, e eu queria que você puder abrir pra gente, que é o seguinte, cara. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida? Qual foi a maior... Eu não gosto de falar problema, né? Eu gosto de falar desafio. Qual foi a maior situação que você enfrentou e que você se viu desafiado? Não sei se chegou a pensar em desistir ou se nunca pensou em desistir, mas que você viu uma situação ali apertada, difícil, e como você superou isso? Cara, foram 2, assim. Eu falo, categoricamente foram 2 desafios na minha vida. O primeiro foi quando minha mãe teve um derrame. E minha mãe, assim, era o centro de Fortaleza da minha família. E eu muito novo, tive que trabalhar, tive que tomar a frente das coisas. E ela teve sequelas, ela tá viva hoje, tá bem e tal, mas assim, pra mim foi uma virada de chave ali, porque me trouxe vários ensinamentos de amizades, de pessoas. É um momento de que você mais precisa, que você sabe quem são as pessoas que estão de fato contigo ou não. Né? Então, assim, quando minha mãe ficou doente, muita gente que se dizia amigo foi embora, entendeu? Só quem sobrou foi minha própria família, né? Então eu fiquei, mas graças a Deus tive minha família, né? Pra poder estar perto de mim, né? Nossa. Minha esposa estava comigo, esteve comigo todos esses momentos, né? Me dando força. Então foi algo que foi a minha base, né? E um segundo, aí eu consegui levantar, né? Fiz minha faculdade. E um outro segundo ponto foi que, quando minha mãe adoeceu, eu comecei a entrar no empreendedorismo de fato, assim, na veia. Eu comecei a realmente usar o dinheiro como principal fonte de renda para que eu pudesse pagar as contas e tocar o barco e tal. E aí eu tive uma rede de sorvetes, né? De fazer frozen nos shoppings, né? Então, isso fez com que eu crescesse bastante como empreendedor, como empresário, como comerciante. Só que eu trabalhava com isso aí de uma forma mais técnica, né? Fazer estoque mínimo. Né? Era o módulo que eu fazia lá para estoque da matéria-prima. E minha matéria-prima, ela vinha de caminhão. Lembra da greve dos caminhoneiros? Pois é. Então, eu estava voando nas vendas, caramba, mas fazendo um estoque mínimo, porque eu estava querendo expandir. Eu puxei o freio de mão? Não, meu irmão, eu não tinha freio de mão. Porque esgotou, eu não tinha matéria-prima. Então, assim, eu não tinha o que fazer. Então, eu tinha funcionário pra caramba, né? Ou seja, quando eu olho o funcionário, eu tô olhando ali que ele é uma parte da família de alguém. Sim. Então, muitas vezes, são pessoas, assim, com a renda ali, que ele tá contando ali no mês aquela renda pra... Exatamente. Então, assim, olha o impacto da responsabilidade que eu tinha. E realmente eu não conseguia juntar dinheiro para que eu pudesse ter um lastro para poder pagar todo mundo uma rescisão de 40 funcionários, 30 funcionários, entendeu? Então, assim, foi sinistro, foi pesado para mim. Eu jovem, muito jovem, tinha 20 e poucos anos. Então, foi muito pesado para mim. Foi um momento ali de desespero que eu tive. Mas Deus sempre esteve comigo, né? Então, eu acabei... eu tinha máquinas muito caras de fazer sorvete
E 2 semanas depois, assim, pra você ter ideia de como eu fui um cara muito abençoado, eu nunca tive, Cleison, um processo trabalhista. Nunca tive. Sem dinheiro, eu lembro que eu chamei todo mundo pra conversar, aquela galera toda. Falei assim, galera, seguinte, eu não tenho dinheiro pra pagar vocês. E aí todo mundo ficou indignado, aquela coisa, tal. E realmente o jogo é aberto. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pagar vocês. Uma coisa, o que eu posso garantir aqui é a minha palavra. E aí, rapaz, foi um momento assim muito difícil da minha vida. Eu bati o carro, sabe? E inclusive eu parei de beber nessa época, porque eu não bebo mais, né? Bebida alcoólica. E nessa época eu parei de beber. Por conta disso eu já tava todo dia tomando uma cervejinha, todo dia tomando cerveja. Então assim, eu já tava indo pra um caminho que eu não tava gostando. Sim. Né? E aí, um cara comprou as máquinas. E foi justamente o valor que ele me pagou da rescisão dos meus funcionários. Poxa. Sem isso, se não fosse isso na minha vida, cara, eu não saberia o que eu faria, sabe? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi pagar os funcionários, quitar minha dívida trabalhista. E aí, deixei pra depois a dívida tributária. Sim. E aí, fui perfazendo minhas coisas, sabe? Então, assim, foi um momento de ressignificação, né? De reestruturação da minha vida, em que eu tava realmente... Se não fosse a minha família, velho, minha esposa, né, o apoio meus pais, minha mãe, né, que mesmo com sequelas do AVC que ela teve, Sim. do derrame que ela teve, ela tava ali me apoiando e tal. Então, se não fosse isso, eu tava ferrado, cara, tava ferrado. E as coisas foram, eu tive que me refazer, tive que pensar em uma nova forma de reestruturar minha vida, e tô aqui hoje, né, consegui reestruturar minhas coisas, graças a Deus com muito esforço, né? E bem distante daquela realidade, embora com muito aprendizado, né? Você trouxe algo aí que eu acho muito importante. Quando eu falo dentro da minha mentoria, dentro da palestra, eu falo dos meus 4 pilares, né? Deus, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. E aí eu já recebi alguma crítica de pessoas falando assim, você fala de religião e tal, não tem que falar isso. Eu falei, cara, não tô falando de religião. Eu tô falando, e aí eu tô falando sobre esse assunto aqui, porque diante de uma situação dessa que você viveu aí, e qualquer empresário vive, sei lá, a tua fábrica pegou fogo, teve um problema de greve. Cara, o ser humano, eu penso assim, não sei se você concorda, mas o ser humano sem Deus é muito frágil. Eu entendo, e pelo menos eu me entendo, Cleison, eu preciso de Deus, Diego. Sem a minha espiritualidade, eu não aguentaria nem 5% do arroxo, amigo. Dos problemas, de dificuldade. Deus me ajuda demais, sabe? Essa fé, essa espiritualidade. Por isso que eu penso que a gente precisa alimentar a espiritualidade. Porque se você não alimentar, do mesmo jeito que o músculo, se eu não alimentar, se eu não exercitar o músculo, ele vai ficar fraco. Então a espiritualidade para mim é da mesma forma. Então, quando eu estou alimentando e que eu indico para meus mentorados, para que ele alimente a fé dele, alimente a espiritualidade dele, é porque a vida do empreendedor tem esses percalços aí que você acabou de contar. E um homem, uma mulher, um empreendedor sem a sua espiritualidade alicerçada, é o momento que você joga a toalha, que você desiste e você fala, ferrou, aqui foi o fim. Exatamente. E assim, não só... Porque assim, existem diversas crenças, né? Sim. Então existem pessoas que acreditam num ser maior, no universo, nas energias. Então assim, você se inclinar à sua espiritualidade, né? À sua essência, eu acho que é muito importante. E assim, não descarte a possibilidade de você fazer uma terapia psicológica, de você tirar um tempo ali para desenvolver a si próprio. Eu acho que o caminho para quem tem uma mente forte, né? Como tem uma frase que eu sou assim fã, que é: a verdade se aparece para a inteligência que a seduz. Então, quando você se inteligencia, né, para a verdade, ela vai se aparecer para você descortina. Então, assim, se autoconheça, né? Procure sua espiritualidade independente da sua crença, né? Porque tem alguns que são evangélicos, outros são judeus, outros são do candomblé,
Sim. outros são espíritas, outros são universalistas. Sim. Então, tem uma crença que você seguir, que você se fortaleça. Alimente-a. Exatamente. Entendeu? Excelente. Então, isso é muito bacana. E o que é Deus pra você? Deus, ele é o eterno. Deus, ele tá em tudo, em todos. E ele se manifesta através de você, né? Então, nas suas condutas, nas suas formas, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, tá certo? E de mentalizar. Então, eu acho que Deus, ele é tudo. Ele é o todo e o tudo, né? O que representa a tua família? A minha família é a base. São minhas pernas. É que me mantém vivo, de pé, sabe? E a minha família, pra mim, é a minha força. Né? Cara, um sonho realizado e um sonho a realizar. É minha filha. Foi meu sonho, meu papai, certo? Foi meu sonho, assim. E um sonho a realizar é fazer um movimento que impacte de forma mensurável a vida da população. Sabe? É o meu sonho. Trazer algo que beneficie, né? Que agregue, né? Que agregue na vida da população. Pô, isso é massa, velho. Eu curto isso. Eu curto isso. A galera, às vezes a gente tá falando de empreendedorismo, a galera acha que é só dinheiro, né? E não tem noção que talvez é a menor parte, né? Chega uma hora que, tipo, chega uma hora que você olha assim, você fala dinheiro, não é dinheiro, velho, é propósito. É outra coisa, sabe? É um sentimento de contribuir, né? Exato. Contribuir. Entendi. Cara, muito bom. Diego, a gente tá chegando ao final do episódio, né? Conversa boa, conversa que dá vontade de não acabar. Sim. Mas eu queria te colocar agora no meu lugar, na minha cadeira agora. Qual era a pergunta que eu deveria fazer para Diego que eu não fiz? Pensa aí. Cara, qual era uma pergunta muito boa que se você tivesse aqui no meu lugar, tendo a oportunidade, a sensação inenarrável, indescritível de entrevistar, de conversar, de dialogar aqui com o Dr. Diego Cade, qual é a pergunta que que poderia ter sido feita e eu não fiz? Rapaz, você me pegou agora de surpresa. Essa é boa, né? Cara, você me pegou realmente desprevenido. Mas relaxe. Pense numa pergunta boa aí, que a gente já tá chegando ao final. E chegando ao final, eu quero dizer para você que tá nos acompanhando aí, para você compartilhar esse link com outras pessoas. Tem muita gente que precisa estar conectado. É uma forma de você contribuir na vida do outro. Toda segunda-feira nós estamos aqui no podcast trazendo um conteúdo de valor, trazendo uma informação. Sabe, hoje eu contratei, né, a mentoria do Joel. Uma vez por mês eu tô lá em São Paulo, conectado com ele, aprendendo. Mentoria, na verdade, você compra, você precisa estar preparado para investir. Mas eu sei que tem pessoas que ainda não tá no time, ainda não tá no momento de comprar uma mentoria. E por isso que eu faço esse podcast aqui. Porque esse podcast aqui é um momento de contribuição, é gratuito. É para você, é para qualquer pessoa que queira ali aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, se desenvolver. Olha o nível de pessoas que nós trazemos aqui no podcast Visão Empreendedora. Imagine aí, você está tendo a oportunidade de estar sentado com essa pessoa, trocando uma ideia com ela, ouvindo, conhecendo o modelo mental dela. Então isso é muito rico. E eu recomendo você não ficar isso só para você e compartilhar com outras pessoas. Beleza? Simbora. Conseguiu pensar uma? Pensei uma aqui, mas não sei como é que vai sair, tá? Vai lá, pau na É você máquina. que vai me responder, não vai? Meu amigo Cleison, de onde vem e qual o sentido da vida para esse cara que nasceu naquele lugar lá, está aqui hoje, seguindo seus passos, com grande força e grande energia? Tá. Essa pergunta, pra mim, eu acredito muito no... Pra mim, o que faz sentido na minha vida eu tenho um sentimento de muita gratidão
A gratidão para mim move o mundo. Eu fui muito agraciado por Deus. Deus me abençoou muito com os pais, com a esposa, com os filhos. Cara, quando eu olho para tudo aquilo que eu tenho, Diego, naturalmente brota em mim, no coração, uma vontade de contribuir. Uma vontade de falar, cara, é muito egoísmo da minha parte eu ficar com isso só para mim. É muito egoísmo. Exemplo, pô, você é um amigo, um irmão, um cara que eu gosto pra caramba. É muito egoísmo eu ficar com o Diego só pra mim. Então eu trago o Diego no podcast pra só dividir Diego com a galera. E assim eu faço, pô, eu tô na associação comercial, eu posso conversar com o Luizinho da Messan, eu posso conversar com o Brito, eu posso conversar com o Paulo Cavalcante. Cara, eu gosto de conversar com essa galera, eu falo, pô, isso não pode ficar só pra mim, pô. Isso tem que dividir pra outras pessoas. Então a gente... essa visão aqui do podcast é muito essa também, sabe? De poder compartilhar isso. E eu penso que a vida, como você falou também, tá muito em contribuir, velho. Muito em impactar na vida do outro, sabe? Nossa. Então, isso pra mim não tem preço. Eu recebi hoje uma mensagem de um mentorado, que eu vou até ler aqui rapidinho, que pra mim... Fala assim, cara, eu tô no caminho certo, é isso que me move, sabe? Olha o que esse cara escreveu hoje de manhã pra mim, ó. Ele botou aqui. Considero que uma das principais características de um bom instrutor é o exemplo. Desde a escola, no exército, na faculdade, inconscientemente ou conscientemente já identificamos isso. Se o professor é exemplo daquilo que ensina, certamente será mais eficaz. E as aulas da MPE, que é a minha mentoria Potência Empresarial, são sempre eficazes, porque além dos insights e objetivos que você apresenta, vem o exemplo. Um grande exemplo é o marketing que você aplica aqui no perfil, insano, e o que reforça tudo o que tem me mostrado em aula sobre como devo aplicar no meu próprio negócio. Sem desculpa, vai lá e faz, vamos pra cima. Então, cara, são esses depoimentos assim que mostram pra gente que, tipo, a gente tá no caminho certo, que a gente tá contribuindo, e coisas que talvez a gente não teve lá atrás, quando a gente tava começando a empreender, a gente não teve esse apoio, e hoje a gente ter condições de dar esse apoio, o caminho é tudo, sabe? Com certeza. Pô, obrigado. Gratidão, irmão. Eu que te agradeço pela oportunidade de você estar aqui. E antes da gente finalizar, 2 perguntas apenas. A primeira é bem simples, que é: quem você gostaria de que eu convidasse? Quem é um amigo seu, uma amiga, empreendedor, que tem tudo a ver com o podcast Visão Empreendedora, que você gostaria agora de estar no carro, viajando, ouvindo o podcast, Cleison conversando com ela? Quem seria essa pessoa? Eu sei que você tem umas 10 na lista aí, né? Mas pense em uma só para indicar. Cara, tem Clemes. Clemes? Clemes. Então, Clemes, anota aí, viu? Você será o próximo. Traga Cremoso aí pra gente ouvir. Trazer Cremoso pra cá? Então pronto, tá na lista. E pra finalizar, irmão, eu quero agora, a última pergunta, é deixar um espaço para você trazer sua mensagem. A mensagem não apenas só do médico, do professor, mas do ser humano, do pai, do homem, do ser humano que é você. Se você entender que essa mensagem o planeta vai poder ouvir, velho. Imagine que essa mensagem, todo mundo aqui de Salvador, da Bahia, lá de Minas Gerais, Itália, Alemanha, vai ser traduzido automaticamente. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a mensagem sua. Que mensagem é essa? Que mensagem é que você acredita que te representa? Qual seria essa mensagem? Todas as vezes que eu tomei porrada da vida, eu estive de cabeça erguida, né? Espinha ereta, mente tranquila e coração tranquilo. E tem uma frase italiana, né, que minha avó me apresentou, mas depois eu retomei ela por umas coisas que eu vi na internet, mas assim, que se fala sprezzatura, né, que é você lidar com muita elegância, com muita tranquilidade de que vai dar certo aos movimentos da vida. Você pode estar ali na merda, mal, mas sprezzatura, amigo, que é você se manter elegante, porque
as coisas vão dar certo. Entende? Caraca, Acabou. gostei. Sprezzatura? Sprezzatura. Sprezzatura. Exatamente. Sprezzatura. Eu vou pegar. A pronúncia não é tão simples É para uma frase nós. italiana, né? É uma pronúncia italiana. Não Isso. tem tradução. Mas o conceito que você trouxe é fenomenal, cara. E assim, pra mim foi... Hoje, olha só, minha avó falava isso pequeno, top. mas olha hoje. Eu grande e tô usando essa frase pra minha vida, né? Então, Sprezzatura. exatamente. Galera, esse foi o podcast Visão Empreendedora e eu quero convidar você a curtir o vídeo, deixa teus comentários, deixa a parte que você mais gostou, a parte que você mais curtiu. Tem um @Diego.cad. Não, é DR Diego DRCAD. Diego Cade. DR de doutor, Diego Cade. CADE. Tá? Segue lá, manda um abraço, fala, cara, assisti teu podcast, tira uma foto, marca ele, me marca que a gente vai repostar. Beleza? Minha potência, tamo junto, simbora, vamos pra cima, desperte sua potência e na próxima segunda-feira um novo episódio com um novo empreendedor, uma nova empreendedora aqui com a gente. Simbora, pra cima!